Bem-vindo ao canal Marcionita e hoje nós trazemos um novo vídeo, O nome do nosso vídeo é O Substituto na Cruz. Continuando, vamos falar agora sobre Irineu. Irineu era um bispo de Lyon, escritor cristão do final do século II. Ele escreveu sobre os ensinamentos de um líder gnóstico de seu tempo chamado Basílides, que afirmou: Cristo, ele mesmo não sofreu a morte, mas Simão, um certo homem de Cirene, sendo obrigado, carregou a cruz em seu lugar, de modo que este último, sendo transfigurado por ele, para que ele pudesse ser considerado Jesus, foi crucificado por ignorância e erro, enquanto o próprio Jesus recebia a forma de Simão e ao lado riu deles, pois desde que ele era um poder incorpóreo e um nous-mente do Pai em gestação. Ele se transfigurou como bem entendia e assim ascendeu para aqueles que havia enviado, ridicularizando-o, visto que ele não podia ser atingido e era invisível para todos. Isso aí está escrito em Irineu contra as heresias, livro 1, capítulo 24, seção 40. Uma das mais distintas doutrinas muçulmanas é a negação de que Jesus foi realmente crucificado. Eles ensinam que Jesus de fato não morreu na cruz no Calvário, apenas apareceu para a multidão que ouviu que ele havia sido crucificado. Essa doutrina veio de uma pequena passagem de apenas 2 versos no Corão, que afirma que eles disseram: nós matamos a Cristo Jesus, filho de Maria, o apóstolo de Alá. Mas eles não o mataram, nem o crucificaram, mas assim foi feito para parecer que eles e que aqueles que diferem nisso estão cheios de dúvida, sem certo conhecimento, mas apenas conjecturas a seguir. Pois com certeza eles não mataram, não. Alá o elevou para si mesmo, e Alá é exaltado em poder. Sábio, Surra 4, versículo 157 a 158. Assim o Corão ensina que Jesus não morreu na cruz, mas que foi feito parecer que ele morreu. Enquanto o Corão não diz exatamente como isso aconteceu, muitos muçulmanos entenderam que significa que outro homem foi feito parecer com Jesus. Este outro homem foi então crucificado no seu lugar, tal como acontece com muitas passagens no Alcorão. Essa ideia não surgiu do nada, na verdade, vem de fontes anteriores, nesse caso as fontes gnósticas. As semelhanças são impressionantes e este não é o único exemplo. A Biblioteca de Nag Hammadi é uma coleção de documentos gnósticos que foram preservados em uma jarra no Egito a partir do século IV d.C. Esses documentos contêm uma variedade de referências a esse ensino da substituição. Por exemplo, tem Jesus dizendo: não fui eu afligido de todo. Eu não sofri em realidade sólida, mas no que aparece, para não ser envergonhado por eles. O segundo tratado do Grande Sete. Em seguida ele continua a dizer: outro seu pai foi quem bebeu o fel e o vinagre. Não era eu, outro foi aquele que levantou a cruz em seus ombros, que era Simão. Outro foi aquele em quem eles colocaram a coroa de espinho. Mas eu estava rindo, no auge de todas as riquezas dos arcondes e da descendência de seu erro e da sua presunção. Eu estava rindo da sua ignorância. O segundo tratado do Grande Sete. Outro documento da Nag Hammadi narra: eu vi Jesus aparentemente sendo agarrado por eles e eu disse: o que eu vejo, Senhor? É você mesmo que eles pegam? É você mesmo que eles estão agarrando? Ou quem é este contente e rindo na árvore? Será que é outro que eles estão agarrando os pés e as mãos? O Senhor disse: aquele que você viu na árvore feliz e rindo, este é o Jesus vivo. Mas esse em cujas as mãos e os pés eles dirirem suas unhas, é só a parte carnal que é o substituto, sendo colocado para a vergonha, aquele que surgiu à sua semelhança. Mas olhe para ele e olhe para mim. Mas eu, quando olhei para o Senhor, ninguém estava olhando para você. Vamos fugir desse lugar. Mas ele me disse: eu disse a você, deixe o cego sozinho e você veja como eles não sabem o que estão dizendo, porque o filho da sua glória, e não eu, é que eles estão envergonhando. E eu vi alguém prestes a se aproximar de nós,
parecendo ele até mesmo aquele que estava rindo na cruz. Ele estava com o Espírito Santo e ele é o Salvador. E havia uma grande luz inefável ao redor deles e a multidão de anjos inefáveis e invisíveis os abençoando. E quando eu olhei para eles, aquele que dá louvor foi revelado, o Apocalipse copta de Paulo. Jesus transforma completamente sua natureza humana, tornando-se quase super-humano. Ele deixa o corpo durante a crucificação. Os romanos crucificam uma ilusão e o verdadeiro Jesus em espírito observa de fora, zombando da tentativa deles de matar o filho. Um documento gnóstico, por exemplo, chamado de Atos de João, estava claramente ainda em circulação durante e após o tempo de Maomé, como foi condenado por um conselho da igreja no ano de 787 depois de Cristo. De fato, temos manuscritos dele desde a Idade Média. Nesse documento, João é relatado para ter dito ao descrever o tempo da crucificação. Ele diz assim: até eu, quando ouvi sofrer, não suportei a sua paixão, mas fugi para um monte das oliveiras, chorando pelo que tinha acontecido. E quando ele estava pendurado na cruz, na sexta-feira, na sexta hora do dia, veio a escuridão sobre toda a terra e meu Senhor estava no meio da caverna, acendeu-a e disse: João, para a multidão lá embaixo em Jerusalém, estou sendo crucificado e transpassado por lanças e juncos. Eu vi vinagre me é dado a beber. Mas a ti falo e presta atenção o que vos digo. Atos de João, capítulo 97. No capítulo 101 desta mesma obra, continua com as frases como: por isso não sofri nenhuma das coisas que eles dizem de mim. Você ouve que eu sofri, mas não sofri. Eles dizem que eu fui ferido, mas eu não fui ferido. Que eu fui enforcado, mas eu não fui enforcado. Que o sangue fluiu de mim, mas não fluiu. E, em outras palavras, as coisas que eles dizem de mim, eu não suportei. Então, vamos ver o que Paulo tem a falar sobre essa teoria do substituto. Em Filipenses 2, versos 6 a 8, Paulo dá uma explicação sobre isso. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando na forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Bom, para os marcionitas, adeptos às cartas de Paulo e aos ensinamentos de Paulo, houve esses dois versículos, uma explicação de Paulo sobre uma dupla kenosis. Bom, kenosis é um conjunto da teologia cristã que se trata do esvaziamento da vontade própria de uma pessoa e aceitação do desejo divino de Deus. É encontrado no Novo Testamento como esvaziamento de Jesus, que está relatado aqui em Filipenses, capítulo 2. Bom, a primeira kenosis, o primeiro é Cristo, para vir na terra, ele se esvaziou da sua vontade e colocou em si uma aparência de um Deus, um arconde, um Deus, careta minúscula, um arconde. Porém, ele não usurpou dessa sua forma de arconde. A segunda kenosis, ao entrar na terra, colocou em si a aparência humana, que a patrística, insiste que ele se fez carne. Na realidade, ele não se fez carne, ele se tornou semelhante aos homens, Ele pareceu somente ser um homem. Se a gente olhar lá em Tertuliano, ele relata essas passagens, no livro dele em Tertuliano, Os 5 livros contra Márcio. Essa passagem: mas para esvaziou-se, assumindo a forma de um escravo, tomando o seu lugar a semelhança dos homens. Tertuliano, ele apresentou um argumento que, em essência, ele disse que quando Paulo disse a semelhança dos homens, ele tinha que significar a mesma coisa, que ele é um homem. Mas eu perguntaria, ele usaria esses argumentos para dizer também que Paulo disse a semelhança da carne pecaminosa? Paulo queria dizer a mesma coisa, que Jesus é pecador? Pensamento, Enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, Romanos capítulo 8, versículo 3. Portanto, você pode ver claramente que o Jesus de Paulo Crestes, ele não se fez carne, ao contrário, ele apenas parecia
se tornar um homem pecador. Continuando, Paulo diz que ele tomou a forma de um servo. Bom, servo seria de uma forma de homem comum e se tornou semelhante aos homens. Depois, Paulo diz na forma de um homem. Agora aqui eu acho que é um outro episódio. Esse homem, no entender nosso, é um outro homem. Esse homem é o que foi crucificado, aqui nós estamos tentando explicar na teoria da substituição. Ou seja, em certo momento, ele coloca a sua aparência em um homem. Então, em alguns momentos antes da crucificação, antes do julgamento, né, talvez no Getsemane, ele coloca a sua forma que ele tinha em um homem. E esse homem vai na cruz com a sua aparência, enganando o mundo, enganando todos, né? Todo mundo pensava que, na realidade, seria Crestos que estava morrendo, mas Crestos não pode morrer. Simplesmente, ele se transfigurou, né, em um homem, para que pudesse, assim, todos entender e compreender que fosse realmente Crestos que tivesse morrido. Bom, nós, os marcionitas, nós acreditamos que esse homem possivelmente possa ter sido Judas Iscariotes, né? Veja o trecho do Evangelho de Barnabé. Judas, ele respondeu: eu lhes disse que sou Judas Iscariotes, que prometeu entregar em suas mãos Jesus, o Nazareno. E vós, porque arte eu não sei, estão fora de vós mesmos, porque vós o possuíres por todos os meios que eu sou Jesus. Judas respondeu: Senhor, creia-me, se me matares, fará um grande mal, porque matarás um homem inocente, visto que sou Judas Iscariotes, e não Jesus, que é um mago e por sua arte me transformou assim. Bom, Judas, ele está abismado, né? Que ele está sendo confundido com Crestos, né? Com Jesus. E ele está explicando, pô, esse homem é um mago, por isso que ele me transformou dessa maneira. E vocês estão equivocados, eu não sou Jesus. Eu sou aquela pessoa que ia entregar Jesus, eu não sou Jesus, né? Mas não adiantava, porque justamente Judas Iscariotes estava com a mesma aparência de Crestos, né? Continuando, a teoria do substituto, da substituição na cruz, segundo os teólogos, né? Ela fala em explicar o túmulo vazio. Bom, quem foi o crucificado? Quem foi enterrado? Quem foi sepultado? Em 3 dias o túmulo estava vazio. Para onde foi o morto? Deus havia ressuscitado o substituto dos mortos? Por que Deus deveria ressuscitar o substituto dos mortos? Será que ele não estaria preparado para ressuscitar seu próprio filho? Bom, essa teoria do túmulo vazio, eu sei que é um entrave, né, para que se aceite a teoria do substituto. Mas para nós, os marcionitas, nós temos uma boa explicação plausível, né? Está no Evangelho de Pedro, né, que os marcionitas acreditam que esse evangelho foi escrito pelo próprio Paulo. Simplesmente ele mudou o nome de Evangelho de Paulo para Pedro, para que essa escritura pudesse perpetuar, né, e não ser maculada, né, pela patrística. Vou ler alguns trechos. É aquela pedra que tinha sido colocada na porta, rolou por si mesmo e voltou para o lado, e o sepulcro abriu, e ambos os rapazes entraram. Quando, portanto, aqueles soldados viram isso, eles acordaram o centurião e os anciões. Enquanto ainda lhes contavam as coisas que tinham visto, viram 3 homens, né, ou 3 anjos saindo do sepulcro, e 2 deles sustentando um outro e uma cruz seguindo atrás deles. Os 2 viram que suas cabeças alcançavam o céu, mas daquele que foi conduzido por eles ultrapassou o céu. E eles ouviram uma voz do céu que dizia: tens pregado aos que dormem? E a resposta foi ouvida da cruz, dizendo sim. Evangelho de Pedro. Mas na noite em que o dia do Senhor amanheceu, quando os soldados o protegiam o sepulcro de 2 a 2, se revezando, houve uma voz alta lá no céu. E eles viram que os céus foram abertos, e 2 anjos que tinham muito esplendor desceram ali e chegaram perto do sepulcro. A pedra do sepulcro rolou sozinha, e o sepulcro se abriu, os 2 anjos entraram. E assim que aquele soldado, tendo visto isso, despertaram então o centurião e os anciões, pois eles estavam presentes também guardando o sepulcro. Enquanto eles estavam relatando
contando o que tinha acontecido, novamente eles veem 3 homens que saem do sepulcro, com os 2 apoiando um outro e uma cruz o seguindo. E a cabeça dos 2 alcançando para o céu, mas aquele que é levado por uma mão por eles, que vai além dos céus. E eles ouviram uma voz do céu dizendo: Você proclamou os que dormiram? Em reverência a voz responde: Sim. Bom, no Evangelho de Pedro, como nós vemos, nós vamos assistir um pequeno áudio aí, que foi tirado de uma preciosidade que eu achei num site russo, né, no YouTube russo. A gente percebe que o corpo do crucificado ele foi tirado do sepulcro por 2 anjos e levado para o alto. Possivelmente 2 anjos de Jeová que levam o seu corpo e alma para o céu, aonde Jeová estava. Bom, em suma, Cressos, ele não pode morrer. Ele não tem sangue, não tem carne, ele só parecia ser humano. Para que seu plano desse certo, um homem de carne, osso e de sangue teria que morrer na cruz, com a sua aparência, né, para que o Hades abrisse sua porta e ele, Cressos, e não o morto, fosse ao Hades e resgatasse os espíritos aprisionados. E assim foi feito. A porta do Hades se abriu para receber o morto crucificado, mas na realidade quem entrou foi Crestos, enganando então os arcontes do abismo. Crestos, fazendo isso, esvaziou o Hades, levando o cativo ao cativeiro. Esse foi o grande plano de Crestos, né? Como ele não podia morrer, esse foi o grande plano de Crestos do substituto, né? Alguém morrendo na cruz com a sua aparência, enganando os arcontes recebendo esse suposto morto, né? Eles abririam o Hades, e nesse momento que abriu o Hades, ao invés do substituto, quem entrou foi justamente Cressos e libertou os espíritos ali aprisionados. Um excelente e magnífico plano de libertação dos espíritos aprisionados no Hades. Boa noite.